E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar o conteúdo da nossa aula de hoje lá na página 7. E o conteúdo da nossa aula de hoje é um corpo que olha para si. Pois bem, quando a gente fala de um corpo que olha para si, nós estamos pensando naquela pessoa que ela pensa sobre si mesmo e sobre os seus atos. Então, uma pessoa que ela pensa sobre si mesmo e sobre seus atos é uma pessoa que tem consciência. E a consciência ela é importante na nossa vida, em todos os setores. Inclusive, existe quando geralmente as pessoas que têm essa consciência, uma das coisas que acende nela é a consciência pela chamada ecologia. Só que pensar em ecologia não é só pensar nos animais e nas árvores, é também pensarmos em nós mesmos. Então surge aqui um tema chamado de ecologia pessoal. Ecologia pessoal é aquela questão do relacionamento desejável do ser humano para consigo mesmo. Então a pessoa que ela pensa no seu jeito de ser, no seu jeito de agir, naquilo que ela consome, se aquela alimentação é saudável, se não é, na boa relação com os amigos, com as pessoas que convivem. Então tudo isso fará com que essa pessoa tenha um modelo, uma qualidade de vida melhor, certo? É interessante lembrar que nessa questão da ecologia pessoal, nós também devemos pensar na maneira como o ser humano ele é dividido em suas dimensões. Por exemplo, René Descartes ele acreditava que as pessoas elas eram dualistas, ou seja, o corpo e a alma. Só que, porém, a gente faz análise, a gente estuda e a gente, ao longo do tempo notaram, não foi a gente porque eu não estava lá, você não estava lá, mas as pessoas notaram que o ser humano não é só corpo e alma, que o ser humano, na verdade, ele tem múltiplas dimensões. E aí, essas múltiplas dimensões, elas são divididas em biológica, que é a questão do seu corpo, é a questão dos sinais vitais, é a questão da qualidade de vida, se você faz exercício, se não faz, se você come alimentos saudáveis ou se não come, se você come muita gordura ou se não come. Então, são as questões biológicas, é respirar corretamente. Então, tudo isso é questão biológica. O ser humano também é psicológico, biopsicossocial. Então, biobiológico, a psicologia é aquela questão do afeto, é a questão da vivência, é a questão das memórias, é a questão dos sentimentos. Então, tudo isso faz parte da nossa construção psicológica. E, por último, a construção social. A questão social é a maneira como você compartilha isso com as pessoas. As suas alegrias, as suas tristezas, é você viver em sociedade. Nós não somos feitos para vivermos sozinhos. Nós somos feitos para viver em sociedade. Então, nessa construção social, existem formas de expressar aquilo que a gente sente, que elas podem ser no modelo verbal ou não verbal. Um modelo verbal é você falar, por exemplo. Um modelo não verbal é um desenho, é a sua própria feição. Então tudo isso é considerado na questão social da pessoa. Eu me lembro de um filme chamado Into the Wild, Na Natureza Selvagem, onde um rapaz ele queria sair, ele queria fugir do meio social porque ele acreditava que a sociedade era uma sociedade condenada ao fracasso pela questão do consumo. As pessoas consumiam demais e ele acreditava que consumir demais não era saída. Então a sociedade para ele estava podre. E ele queria libertar-se disso e ele foi embora, sozinho, morar no meio da mata. E esse rapaz, vivendo no meio da mata, ele notou então, ele acabou, na verdade, consumindo lá uma vegetação, uma erva lá que ele encontrou por engano, e aí ele vem a falecer. Só que entre o período em que ele comeu e o momento em que ele faleceu, ele passa a fazer reflexões sobre a sua vida, e uma das coisas em que ele diz é muito interessante,
que ele diz que a felicidade só vale a pena ser vivida se for compartilhada. Ou seja, naquele momento, Alexander Supertramp, que era o nome desse rapaz, é uma história verídica essa, ele entendeu que, na verdade, nós somos seres sociáveis e que a gente precisa da interação humana para viver bem. Meus queridos, termino a aula de hoje e deixo para vocês como atividade as páginas 8, 9, 10, 11 e 12 do nosso livro verde. Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.